Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui juntos novamente para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Tem sido realmente um privilégio para mim compartilhar a lição com vocês e saber que de alguma maneira tem sido um adendo, algo a mais para que você entenda a importância de todos os dias estudar a lição. Sim, todos os dias. Se você não tem a lição da Escola Sabatina, faça a assinatura da lição. Isso mesmo. Eu tenho assinatura aqui na minha casa para mim, para minha esposa, para o meu filho, porque eu entendo que a lição da Escola Sabatina realmente é um maná espiritual. E durante esse mês agora nós abrimos para a assinatura da lição para o próximo ano. Por isso, faça a assinatura da lição e tenha o maná na sua casa. Nós chegamos já ao último trimestre de 2025. Como passa rápido, não é mesmo? E nesse trimestre iremos estudar o livro de Josué, que na verdade é uma continuação do que estudamos no trimestre passado. Essa transição de Moisés para Josué, em meio ao contexto da promessa de Deus libertar o povo da escravidão do Egito rumo à terra prometida. O autor da lição dessa semana já inicia a lição com um título tremendo, que talvez seja o mais procurado nas redes sociais. Qual é esse título, pastor? Receita para o sucesso. Há muitos palestrantes, há muitas pessoas que buscam coaching, buscam palestra, buscam realmente achar uma receita para terem sucesso na vida, para serem bem-sucedidos. Só que a palavra de Deus nos apresenta um sucesso e ser bem-sucedido um pouco diferente do que o mundo imagina. E por isso a lição dessa semana realmente está uma lição muito especial e que possamos aprender muito com ela. Mas não apenas aprender, mas buscar colocar em prática os ensinamentos na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. O primeiro ponto já é a imagem ilustrativa. A imagem ilustrativa você vai perceber ali, e eu gostaria de você se colocar como sendo esse personagem, essa pessoa que está ali. Essa pessoa está indo rumo à terra prometida. Estude Apocalipse capítulo 21 e você vai estudar sobre a Nova Jerusalém, a terra prometida, não agora uma Canaã terrestre, mas a Canaã celestial. Uma promessa de Deus para nós, aonde um dia ele voltará a este mundo e aonde um dia nós poderemos estar na Nova Jerusalém. Amém? Louvado seja Deus por isso. Porém, há algo muito importante. Ele nos relata que o sucesso para nós entrarmos realmente na terra prometida é entendermos sobre a cruz de Cristo. É entendermos que neste mundo só há um caminho, que é Cristo Jesus. Foi Ele que pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. A salvação, ela é unicamente pela graça em Cristo Jesus. E nós precisamos, então, ser fiel a esse Deus. Nós precisamos, então, ser obediente a esse Deus. Servir a esse Deus. Andar com Cristo. Porque andando com Cristo, nós entraremos um dia na terra prometida. Amém? Louvado seja Deus por isso. E aqui entra dentro do contexto da história da libertação do povo da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Para que eles entrassem realmente na terra prometida, eles precisavam entender que eles necessitariam agora ser modelados devido àqueles princípios a qual eles haviam absorvidos dentro dos ensinamentos lá no Egito. E precisavam agora ser modelados novamente de acordo à vontade de Deus, para serem realmente uma luz perante toda a humanidade. O autor da lição, então, ele traz o verso muito importante, que é o verso do capítulo 1, no verso 7, que é o verso para memorizar, que talvez seja realmente o verso mais importante de todo o livro de Josué. Nos traz realmente já essa receita. E o que diz esse verso? Esse verso diz assim: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Amém? Há algumas coisas muito importantes dentro desse verso. Primeiro delas é entender que nós precisamos ser forte, ser corajoso. Deus diz, seja forte, seja corajoso. Esse mesmo Deus que diz para Josué, ele diz para você hoje, seja forte, seja corajoso. Entenda que você precisa seguir as instruções de Deus. Sim, siga a lei de Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Entenda que o que Deus escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra, Ele
ainda o coloca como algo fundamental, como uma instrução para a nossa vida, para entendermos o que é pecado. Porque entendendo o que é pecado, então nós entendemos que precisamos de Cristo, da graça de Cristo. Precisamos do seu perdão e aí, consequentemente, entrarmos um dia na terra prometida. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Durante essa semana, nós vamos estudar a maneira como Deus abriu um novo capítulo à vida de Israel e como ele pode fazer o mesmo em nossa própria vida hoje. Amém? Que possamos realmente aprender muito, mas colocar em prática esses ensinamentos na nossa vida. Vamos lá comigo para a lição de domingo? Lição de domingo traz o título Um Novo Moisés. É importante nós voltarmos na lição do trimestre passado. Deus então escolhe Moisés como esse libertador. Ele seria agora um tipo de Cristo. E Moisés então é escolhido para ser esse líder. Porém, o povo precisava realmente ser modelado. Os costumes egípcios estavam na mente deles, estavam nas ações deles. E eles reclamavam, eles fizeram ídolos, eles realmente precisavam ser modelados para entrar na terra prometida e ser realmente uma bênção a todas as nações. E durou então 40 anos no deserto. O próprio Moisés teve um deslize, e ao ter esse deslize, Moisés também não entra na terra prometida. E Deus agora precisaria então levantar um novo líder. E Deus levanta então Josué. E durante essa semana nós vamos estudar então um pouco sobre esse personagem, Josué, e entender como Josué realmente teve sucesso e entender o porquê realmente ele conseguiu conduzir o povo rumo à terra prometida. Amém? É muito importante nós entendermos esse ponto. O autor nos leva a estudarmos o livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 ao 22. Eu vou colocar aqui na tela para você também ter. E também Josué, capítulo 1, verso 1 ao 9. E é importante nós entendermos que em Deuteronômio, capítulo 18, Moisés anuncia que Deus então levantaria um profeta semelhante a ele. Ou seja, Josué, que seria esse profeta, ele seria semelhante a Moisés. Ou seja, Josué seria um novo Moisés. Esse ponto é muito importante nós entendermos. Josué seria um tipo de Moisés. Porém, há algo muito importante em Josué, no capítulo 1, especialmente no verso 5, onde Deus reafirma a Josué que como foi com Moisés, assim ele seria também com Josué. Assim serei contigo. E aqui há algo muito importante para nós também hoje. O mesmo Deus que foi com Moisés, que foi com Josué, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso e que possamos realmente confiar nesse Deus. Que o mesmo Deus que conduziu Moisés, que conduziu Josué, irá nos conduzir também a um dia entrarmos na terra prometida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Isso aqui nos mostra algo muito importante. Nos mostra uma transição, uma continuidade do plano divino, de libertá-los da escravidão do Egito e levá-los para a terra prometida. O líder morre, mas não morre a promessa. E esse ponto é muito importante nós entendermos, porque o povo de Deus não depende de uma pessoa, mas ele depende da fidelidade do Deus verdadeiro. E esse Deus que promete, ele cumpre. Amém? Ou seja, o mesmo Deus que prometeu que viria a este mundo morrer por nós e veio, ele prometeu que voltará a este mundo para nos buscar, para termos a vida eterna ao lado dele. Assim como ele cumpriu e veio e morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e ressuscitou, ele prometeu que vai voltar. E assim como ele veio a primeira vez, ele vai voltar novamente. Quando? Eu não sei, mas a promessa vai se cumprir. Esse ponto é muito importante, porque a promessa de Deus não morre com os seus servos. A promessa de Deus continua. E Deus então levanta agora Josué para conduzir junto com Caleb e a nova geração agora rumo à terra prometida. O autor também nos leva a estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 33, no verso 11, e também outros textos aqui que eu vou colocar aqui na tela para vocês, e entendendo que Josué e Caleb, eles herdaram a terra porque mantiveram a fé viva. Esse ponto é muito importante. Por que Josué e Caleb são os que entram na terra prometida, dos que saem da escravidão do Egito? Porque eles mantiveram essa fé viva. Eles confiaram na promessa de Deus. Em Êxodo capítulo 33, nós estudamos isso na lição do trimestre passado,
Você vai perceber que Josué, por exemplo, ele era aquele assistente de Moisés. Ele queria estar próximo de Moisés e, consequentemente, próximo de Deus, já sendo realmente esse grande líder. E Deus o levanta porque era uma pessoa que realmente queria estar próximo de Deus. Nós somos líderes. Será que nós realmente queremos também estar próximos de Deus? Se nós somos esses líderes que querem estar cada vez mais próximo de Deus, tendo esse contato íntimo com Deus, Deus vai te usar a conduzir também o povo dele rumo à terra prometida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Mas há algo muito importante também dentro deste contexto, que Josué não apenas recebe a missão, mas ele recebe também a promessa da presença divina. Ou seja, o mesmo Deus que falava com Moisés, falaria agora com Josué. E assim acontece dentro da história. Por isso Josué não apenas recebe uma missão, mas ele recebe também a presença divina com ele, para dar força, para dar coragem, para que ele possa realmente conduzir o seu povo rumo à terra prometida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. A morte de Moisés realmente era um momento muito crítico. Aliás, era humanamente impossível imaginar um outro homem para substituir Moisés. Moisés realmente era um homem de Deus, um tipo de Cristo dentro da história. E realmente nenhum homem estaria na altura de Moisés. Mas a obra de Deus não depende de homens. Amém? Mas ela depende do Deus dos homens. Deus cuida do seu povo. Deus cuida da sua igreja. Deus é quem conduz a sua igreja. Sim, Deus escolhe líderes. E este ponto é muito importante nós entendermos, nós notarmos. Deus tem seus líderes escolhidos, que se forem fiéis a Deus, serão sim uma luz a iluminar o caminho da sua igreja, do seu povo, rumo a um dia entrar na terra prometida, na Canaã celestial. Sim, Deus escolhe os seus líderes. Por isso, vocês precisam entender, respeitar os seus líderes, entender que são homens, não são Deus, mas Deus também os escolhe para conduzir, para ser de certa maneira uma luz. E se esses homens, mulheres forem fiéis a Deus, eles vão realmente ser uma luz na vida de muitas pessoas. Amém? Que Deus possa nos abençoar, para que possamos também ser luz, como Moisés foi, como Josué foi, na vida de pessoas, para conduzi-los rumo à terra prometida. Amém? Moisés e Josué conduziram a terra prometida, a Canaã terrestre. Nós hoje somos escolhidos por Deus para conduzirmos as pessoas rumo à Canaã celestial. Amém? Vamos lá para a lição de segunda-feira. Lição de segunda-feira vem falando um pouco sobre o livro de Josué, onde traz o título Atravesse, Tome de Vida, Sirva, e nos leva a estudarmos Josué capítulo 1, onde Josué é um livro que tem algumas divisões notáveis. E nós precisamos entender então que é dividido em preparação, em conquista e em posse. O primeiro capítulo de Josué serve como uma introdução de todo o livro. Ou seja, assim como acontece essa separação, essa divisão no capítulo 1, acontece também em todo o livro de Josué. E esse ponto é muito importante nós entendermos. Em todo o livro, nós percebemos algo muito importante. Israel espera 40 anos por não confiar na promessa. E agora com Josué e Caleb, a nova geração, eles entram então na terra prometida. E por que esse ponto é importante? Porque nós entendemos que, sim, nós teremos muitas vezes entender que a incredulidade faz com que realmente atrase, podemos dizer assim, a promessa, mas não cancela a promessa. E esse ponto realmente é muito importante nós entendermos. A incredulidade do povo no deserto atrasou a promessa para entrarem na terra prometida, mas não cancelou a promessa, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. E é importante nós frisarmos que Deus não tinha dado uma data certa de quando eles entrariam na terra prometida, mas Deus havia falado que eles entrariam, que o povo seria liberto da escravidão e um dia entraria na terra prometida. E realmente o povo entrou na terra prometida. Deus cumpre a promessa. Atrasou devido à incredulidade do povo, mas não cancelou a promessa de Deus.
assim também o é hoje. Talvez pela incredulidade tenha atrasado a volta de Jesus, mas a promessa não foi cancelada. Jesus um dia vai voltar. Amém? Louvado seja Deus por isso. E vamos lá para a lição de terça-feira, onde traz o título Herdeiros da Promessa e nos leva a estudarmos Josué capítulo 1, no verso 4 ao 6, e também Hebreus capítulo 6, verso 17 e 18, trazendo esse paralelo com os herdeiros da promessa. E aqui há algo muito importante para nós entendermos. Ou seja, a terra prometida era apenas uma promessa, mas Deus a chamava de herança. E por que Deus já chamava de herança se ainda era, na verdade, uma promessa? Esse ponto é muito importante nós entendermos, porque embora o povo ainda não tivesse conquistado Canaã, Deus já declara como posse garantida. E por que Deus declara isso? Porque Deus é o dono de tudo. Amém? Deus é Deus. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus não mente. Amém? Louvado seja Deus por isso. Deus prometeu que vai voltar a este mundo. Ele vai voltar. E como é que eu sei disso? Porque Deus não mente. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Ser herdeiro era receber então uma posse garantida por Deus, aquele que realmente é dono de tudo. Ou seja, a terra seria conquistada. E aqui algo muito importante. Sim, eles teriam que lutar, teriam que realmente batalhar, muitas lutas, muitas batalhas com outros povos. A terra seria conquistada, mas ela não seria conquistada necessariamente pela espada. Ela seria conquistada porque o Deus da promessa havia concedido, havia dado a eles. E por isso, eles conquistariam a terra prometida. Não pela espada, mas porque o Deus, o dono de tudo, havia já dado para eles como uma herança. Amém? Nós alcançaremos o reino dos céus, amém? Não por nossas forças, mas porque Cristo pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. E se nós aceitarmos a graça de Cristo e andarmos em novidade de vida, um dia então entraremos no reino dos céus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Vamos lá para a lição de quarta-feira. Lição de quarta-feira, seja forte. Josué capítulo 1, verso 7 ao verso 9. Aqui há algo muito interessante. Há uma repetição desse ser forte e ser corajoso. E isso mostra, na verdade, que Josué, ele sentia sua incapacidade diante dessa grande tarefa de substituir Moisés. E há um ponto muito importante realmente para nós entendermos, que o chamado para que Josué fosse forte e corajoso não estava relacionado apenas às estratégias de guerra, mas força e coragem eram necessárias para permanecer fiel ao Torá e seus requisitos específicos. Ser fiel à lei de Deus, ser fiel ao Deus verdadeiro. Então, ser forte e corajoso para que ele pudesse também ser fiel a Deus. Ou seja, para que nós possamos ser fiel a Deus, não vai depender unicamente de mim, mas vai depender de eu clamar a Deus. Deus, por favor, me dê força, me dê sabedoria, me faça com que eu seja forte e corajoso para continuar sendo sempre fiel a Ti. Amém? O verso 8 de Josué capítulo 1 mostra que a verdadeira fonte de sabedoria e sucesso seria meditar de dia e de noite no livro da lei. Você quer ter sucesso na vida? Então medite de dia e de noite na lei de Deus, na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Amém? E aí sim teremos realmente sucesso, teremos força, teremos coragem, conseguiremos realmente ser fiel a Deus, fiel à lei de Deus, porque Deus nos dará força, Deus nos dará coragem, Deus realmente através da palavra de Deus, se assim meditarmos, nos dará sabedoria, nos dará sucesso, para que nós possamos também um dia alcançar a terra prometida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Assim como em Josué, Paulo também no livro de Efésios, e o autor nos leva a estudar o livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 ao verso 18, e é interessante que esse ser forte e corajoso de Josué, há um paralelo aqui com o livro de Efésios, capítulo 6, no verso 10 ao verso 18 para nós hoje, onde há uma ordem também,
onde diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há uma ordem para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. E amém por isso. Há também uma fonte de coragem, onde em Josué era meditar na palavra e confiar na presença de Deus. E agora em Efésios é vestir-se da armadura espiritual de Deus, que é a palavra de Deus. Por isso, querido amigo, querida amiga, não deixe de estudar a palavra, a armadura, essa fé espiritual, essa armadura espiritual de Deus, a palavra de Deus. Assim como em Josué, Paulo em Efésios nos ensina que a nossa força não está em nós. E amém por isso. Louvado seja Deus, mas está no Senhor e no seu poder. Amém? Aonde Paulo nos leva então a entender a importância da palavra de Deus e esse chamado que ele nos leva a entender que a palavra de Deus é essa espada do Espírito e devemos realmente buscar a sabedoria, buscarmos realmente o entendimento na palavra de Deus e assim buscarmos ser forte e corajoso pelo poder de Deus para um dia entrarmos na terra prometida. Amém? Vamos lá para a lição de quinta-feira. Lição de quinta-feira, próspero e bem-sucedido, nos leva a estudarmos o livro de Josué, capítulo 1, verso 7 ao verso 9, também o livro de Gênesis, capítulo 24, verso 40, Isaías 53, verso 10, e também o Salmo, capítulo 1, no versículo 1 ao verso 3. E nos leva então a esse paralelo, para entender o que a palavra de Deus realmente nos fala sobre prosperar e como realmente ser bem-sucedido. É interessante você notar que no livro de Gênesis, por exemplo, você percebe que o servo de Abraão, ele tem êxito. E por que ele tem êxito? Porque o anjo do Senhor vai adiante dele. E por isso ele tem êxito. Quando você vai no livro de Isaías 53, verso 10, você vai perceber que Cristo é chamado por próspero porque ele cumpre a vontade do Senhor. Quando você vai ao livro de Salmo, você percebe que a prosperidade, ela vem de deleitar-se na lei do Senhor. Ou seja, claramente nós podemos dizer que o mundo, na verdade, ele mede o sucesso por riqueza, por fama, por poder. Mas, na verdade, quando a gente vai à palavra de Deus, a palavra nos ensina que prosperidade é viver em fidelidade, em harmonia com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com os valores espirituais. Isso realmente é ser próspero perante Deus. Isso realmente é andar de acordo à vontade de Deus e, consequentemente, aí sim ser próspero, aí sim ser bem-sucedido. Amém? Louvado seja Deus por isso. O autor coloca que o termo sakal, bem-sucedido, que é a expressão usada em hebraico para bem-sucedido, ela também pode significar ser prudente ou agir sabiamente. Isso ocorre frequentemente em Jó, Provérbios e Salmos, onde a noção de sucesso está intimamente ligada a agir com sabedoria, temendo a Deus e obedecendo a sua palavra. Ou seja, sakal, bem-sucedido, está ligado nessa obediência a Deus e a sua palavra. Ou seja, se queremos ser bem-sucedidos, se queremos ter sucesso de acordo a Deus, de acordo à palavra de Deus, é realmente ser fiel a este Deus, é ser fiel à palavra de Deus. A verdade, a palavra de Deus diz: ser fiel em todas as coisas e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel a esse Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Ou seja, o êxito, ele não está em quanto nós possuímos, mas em quem, na verdade, nós possuímos o que temos. E se possuímos o que temos em Cristo Jesus, buscando fazer a vontade dele, aí realmente nós somos bem-sucedidos. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. O autor nos leva à conclusão que para ser próspero, ser bem-sucedido, nós precisamos entender que Deus é o dono de tudo e precisamos ser fiel a Ele, ser fiel à sua lei. E isso não é legalismo. E por isso o autor nos leva a um paralelo com o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 3 do livro de Romanos, no verso 31. E aplicando então essa realidade, que para nós hoje
entender que a salvação realmente ela sempre foi e ela é ainda hoje unicamente pela graça do nosso Deus, mas isso não excluiu no passado e não exclui no presente essa obediência à lei de Deus. E esse ponto é muito importante, por isso, leia Romanos capítulo 3, verso 31, e você vai perceber alguns pontos importantes. Eu coloquei aqui, por exemplo, que a lei sem fé, aí sim é legalismo. A lei sem fé, ela é legalismo. Por que a lei sem fé é legalismo, pastor? Porque, na verdade, a lei, ela não salva. Ela apenas aponta o pecado. E uma vez apontando o pecado, aí então eu vou para aquele que me salva. E quem é que me salva? Cristo, a graça de Cristo. Mas a graça de Cristo pode me salvar do quê? Do pecado. E o que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Por isso, essa instrução que Deus dá para Moisés e, consequentemente, para o povo hebreu, é a instrução que Deus nos dá também para nós hoje. Porque é a mesma instrução para todo o povo durante toda a história, desde a criação. E esse ponto é muito importante nós entendermos, porque entender o que é errado, entender o que Deus quer que nós venhamos a fazer, o que Deus quer que nós venhamos a deixar de fazer, é realmente então buscar as instruções de Deus para a nossa vida e, consequentemente, realmente aceitar a graça de Deus na nossa vida. Por isso, a lei sem fé é legalismo, mas também a fé sem lei é ilusão. Isso mesmo, a fé sem lei é ilusão. Por quê, pastor? Porque a fé verdadeira, ela leva à obediência a esse Deus, a graça de Deus. Porque a lei e a fé, na verdade, elas se encontram em Cristo. E aí, consequentemente, ou seja, a fé, ela confirma a lei, aonde o cristão passa a obedecer não para ser salvo, mas porque foi salvo por Cristo e agora anda em Cristo, fazendo a vontade de Deus. E o próprio Cristo diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, essas instruções que você percebe na lição anterior que nós estudamos no trimestre passado, dada para o povo no Êxodo, é a instrução que novamente Deus nos traz novamente para nós hoje. A importância de realmente colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, entender que Ele é o dono de tudo e seguirmos realmente as instruções que Ele nos dá. Ou seja, amigo, que ser próspero e bem-sucedido de verdade é realmente ter essa fé em Cristo, é realmente entender que é dele que vai vir a força, é dele que vai vir a coragem e a consequência será a obediência. Se eu realmente aceitá-lo, se eu realmente ter fé nesse Deus e ser fiel a esse Deus, obediência à lei será uma consequência de andar em Cristo, porque é Ele quem vai me dar a força para ser fiel em todas as áreas da minha vida. Amém? Louvado seja Deus, e aqui eu encerro a lição com a parte de sexta-feira. A escritora Ellen Golding White, inspirada por Deus, no livro Fé e Obras, ela diz o seguinte: não há um ponto que necessite ser enfatizado com mais diligência, repetido com mais frequência ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos do que a impossibilidade de o ser humano caído merecer alguma coisa pelas próprias e melhores boas obras. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo, mas a fé sem obras é morta. Ok? Amém? Louvado seja Deus por isso. Que possamos sim entender que Deus então dá realmente a receita para o sucesso. E a receita para o sucesso é aceitar Cristo na nossa vida, é ser fiel a esse Deus, ser obediente a esse Deus, meditarmos na palavra de Deus, na verdade de Deus, seguir a esse Jesus, entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e um dia entrarei na Canaã celestial, porque um dia Ele morreu na cruz do Calvário por mim, morreu e ressuscitou, pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, e aí sim, nós um dia poderemos entrar no reino dos céus. Mas você precisa então aceitar esse Deus na sua vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos orar comigo? Bondoso Deus, obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de iniciarmos um novo trimestre. Ao estudarmos o livro de Josué, entendemos, ó Pai, a receita para o sucesso. A receita para o sucesso é realmente seguir a palavra de Deus, é seguir Jesus, é entender que somos salvos pela graça, é termos fé nesse Deus, mas uma fé que traz obediência,
ser obediente a esse Deus, seguir as instruções que Ele nos dá através da Tua palavra. Por favor, ó Pai, nos ajuda, nos ilumina, Senhor, nos dê sabedoria e nos usa também como instrumentos de Deus para ajudarmos pessoas a conhecer e a crescer cada vez mais em Cristo Jesus. Eu entrego cada pessoa que está ouvindo essa oração neste momento em Tuas mãos, com a certeza que o Senhor também está com elas. Ilumina a vida delas, ó Pai, para que elas possam permanecer firmes em Teus caminhos, mas que elas possam também ser luz neste mundo de trevas. Eu entrego cada um de nós em Tuas mãos, com a certeza, ó Pai, que o Senhor ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.